você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para repetir outra vez. O tempo está passando com a velocidade da luz, e o que de bem construiu foi a comunhão com Jesus. Por isso vem pra EBD, venha aprender sobre Deus. Pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus. Não tente fugir, é hora de ouvir o amor que tem por ti nosso Deus. Vem pra EBD, pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus. Não tente fugir, é hora de ouvir o amor que tem por ti nosso Deus. Vem pra EBD, venha aprender mais de Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, eu convido os amados para estudarmos sobre a lição de número 4 do terceiro trimestre de 2020. Nós estamos estudando neste trimestre um tema importantíssimo. As lições, de forma especial, foram elaboradas para os jovens e para os adultos. Então, meus amados irmãos, nós estamos estudando sobre os princípios divinos no tempo de crise, que é exatamente a reconstrução de Jerusalém, avivamento espiritual e como exemplo para os nossos dias. Então, hoje nós vamos estudarmos a lição de número 4, que tem por tema a construção do templo enfrentou oposição. Mas antes de darmos início a mais uma aula da EBD, eu quero fazer uma oração no nome de Jesus para que o Senhor venha nos abençoar mais ainda e a vocês também que estão do outro lado, no nome de Jesus, assistindo essa live. Amém? Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela noite, obrigado pelo dia, pelas vitórias, conquistas. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Senhor, eu te apresento nessa manhã cada aluno da Escola Bíblica Dominical, aonde eles estão reunidos nas suas casas e aonde, Senhor, eles irão assistir. De forma, Senhor, que eu rogo a Ti a Tua bênção especial, abra o entendimento, que o coração de cada um, Senhor, seja sedento à Tua palavra e que aquilo que for mencionado neste momento, Senhor, seja para edificação, para o crescimento eleva espiritual de cada um dos Teus servos, dos Teus filhos. Eu te peço também sobre a minha vida, desce, Senhor Deus, a sabedoria, a inteligência do céu, para que eu possa ministrar a Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoando cada um dos Teus filhos. Eu rogo a Ti a Tua bênção e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Nós vamos estudarmos sobre a construção do templo, que enfrentou forte oposição na época de Neemias e Esdras. Amém? Então, os amados irmãos, acompanhem comigo o texto áureo. Diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, Neemias, capítulo de número 4, versículo 6, é o texto base, é o versículo base do texto áureo nessa oportunidade em que estamos estudando essa lição. A verdade prática nos diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então, eu convido os amados irmãos a aprendermos como as lições têm a sua preciosidade naquela época sobre toda essa oposição, mas também os princípios que está registrado na história e que nós possamos aplicarmos no nosso dia a dia aqui aonde estamos no século 21, no nome de Jesus. Eu convido os amados irmãos por alguns minutos aprendermos juntos mais um pouco da palavra de Deus, tá? Vai ser um resumo porque a lição de hoje ela tem 4 pontos e tem também os seus subpontos. Não tem como nós explorarmos e também falarmos tudo que está relacionado
nessas lições, mas nós vamos pegar cada ponto, cada tópico e vamos resumirmos para que assim nós possamos fazer uma conclusão e tirarmos para nós as lições maravilhosas que passaram o povo de Deus nessa época, o povo judeu nessa época aqui, aplicarmos no nosso dia a dia, porque assim até hoje, digamos que nós sabemos que é para sempre também, enfrentaremos oposição, ou quando alguém se levanta para fazer algo nesta vida, certamente sofrerá oposição. E assim não é diferente na obra de Deus, assim não é diferente com o povo de Deus ou quem está a fazer alguma coisa para o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, nós estudaremos nessa oportunidade um momento especial na vida do povo de Deus após o exílio, que foi exatamente a reedificação do templo. O templo era um lugar de adoração, de comunhão do Todo-Poderoso. Ali já tinha um altar, já tinha um centro do culto judaico, que era o altar, já tinha também a oportunidade deles sacrificarem, fazerem expiação pelo pecado, né? Ali era já oferecido ao Senhor a expiação e o sacrifício. Então os sacerdotes já estavam fazendo esse trabalho, esse culto, né? Realizando esse momento sagrado na presença de Deus e do povo. E o templo ele ainda não estava restaurado e precisava ser restaurado, tendo em vista que era uma das prioridades do povo ter novamente o templo restaurado. Então nós vamos estudarmos um pouco sobre a construção do templo, a reconstrução do templo e também sobre a oposição que se levantou e o desânimo que abateu os judeus naquela época. Então eu convido meu amado irmão, nós irmos para a introdução, para ganharmos tempo. Vamos lá no nome de Jesus. O altar havia sido restaurado já nessa época, que está sendo mencionada, porque a leitura bíblica em classe também está escrito no livro de Esdras. Os amados irmãos podem acompanhar a partir do primeiro capítulo para frente, você vai ver aí todo esse contexto, principalmente o livro de Esdras é o livro que resiste mais esses momentos. Também Neemias, né? Neemias também é um livro que está registrado. Importante que os amados irmãos, e aqui eu deixo e abro um parênteses para os queridos amados irmãos, que façam a leitura, se possível, dos dois livros, não só de Neemias, não só de Esdras, mas faça a leitura desses dois livros, porque um completa o outro e o contexto dessa história toda está dentro desses dois livros. Amém? Então, a introdução, repito, diz que o altar havia sido restaurado e a festa do tabernáculo celebrada, o holocausto contínuo já estava sendo oferecido diariamente, conforme o rito que estava ali de Esdras, capítulo 3, versículo 2 e 4. A vida espiritual, meus amados irmãos dos judeus, que havia retornado do cativeiro, seguia o que estava exatamente conforme prescrito a lei, né, de Moisés. Então, somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Ou seja, o povo judeu que tinha retornado do cativeiro, de 70 anos aproximadamente do cativeiro, eles já estavam sacrificando sob a coordenação dos sacerdotes, já estavam oferecendo sacrifício ao Senhor, já tinham trabalhado, iniciado a reconstrução do muro e também agora aguardavam de forma ansiosa a reconstrução do templo. Era um momento esperadíssimo, pois eles tinham passado muitos anos ausentes de Jerusalém e sem poderem cultuar a Deus no templo. O templo era sagrado para eles. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto diz que os alicerces do templo são lançados depois que os materiais de construção, depois que todo o material de construção chegou ou estava ali pronto para serem usados, né? Sobre a concessão do rei Sírio da Pérsia, esses materiais foram adquiridos. O rei esteve liberando toda essa parte da concessão, a liberação para que Zorobabel conseguisse adquirir esses materiais e assim lançassem os alicerces do templo. Então todos aguardavam essa festa. Era um momento para se festejar. Era um momento de felicidade, de alegria, porque agora ali eles teriam a oportunidade de reconstruir o templo que da época do rei Salomão foi destruído. Então, meus amados irmãos, é motivo de alegria para eles. Foi um grande momento na história dos exilados, porque eles contemplariam a construção ou a reconstrução do templo sagrado do Senhor.
o lançamento dos alicerces foi tão comemorado que os sacerdotes, os levitas, prepararam uma grande festa, se ornamentaram, vestiram-se de trajes apropriados para uma festa desse porte, e aí eles prepararam, os filhos de Asaf prepararam saltérios para louvarem ao Senhor, conforme aquilo que foi instituído o rei Davi em Israel. Todos que assistiram o lançamento, meus amados irmãos, desse momento, dos alicerces sendo implantados, da construção do templo, expressaram seus sentimentos com grande júbilo, com grande alegria, ao ponto de que as suas vozes se ouviam de muito longe, né? Então, aqui eu quero chamar a atenção, meus amados irmãos, para o capítulo 3 de Esdras, e o versículo 12 e o versículo 13, que no momento em que está sendo implantado lá a pedra fundamental da construção do templo, da reconstrução do templo, havia dois grandes choros no meio da multidão. Toda a multidão chorava, mas aqueles que eram os anciãos, aqueles que tinham aproximadamente 90, 80 anos de idade, quase 100 anos de idade, eles tinham visto o templo antigo, eles conheciam o templo antigo, eram os pioneiros daquela época, do templo antigo, da época em que o grande templo tinha sido construído antes da destruição. E eles vendo agora o templo sendo reconstruído, eles choravam, planteavam, porque eles relembraram, eles lembraram do tempo em que o templo era erguido e que eles tinham a oportunidade de adorar antes da destruição, antes de serem levados ao cativeiro. Essa era uma grande multidão que choravam porque se emocionaram da época que estavam ainda eles sem templo, e lembravam do templo antigo. E a outra multidão que se emocionava, a outra multidão que estava chorando muito, era a multidão que estava contemplando a felicidade de poder novamente ter o templo reerguido. Então essa multidão, ela chorava também, essa segunda multidão no meio do povo, ela chorava de alegria, chorava de tanta felicidade. Então, meus amados irmãos, um clamor, né? Era um choro, um planto, né? Aliás, um planto grande no meio da multidão, pois o povo se alegrava com o choro, né? Com a demonstração de choro, o motivo de festejar aquela obra que estava iniciando, pois eles sabiam que ali o templo simbolizava a presença de Deus no meio deles. Amém? Então a reedificação do templo foi o resultado do despertamento que veio através do rei Sírio, né, do rei da Pérsia. Convém lembrar, meus amados irmãos, que o despertamento pentecostal que chegou aqui no Brasil em 1911, queridos, trouxe como uma verdadeira renovação da doutrina da igreja. Quem estuda essa parte da igreja, do nascimento da igreja no Brasil, em 1911, sabe que esse avivamento, glória a Deus, ele veio com uma renovação da doutrina de Deus, que pode ser simbolizado com a construção de templos, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A igreja do Senhor é um mistério, amém, meus amados irmãos? Que não pode ser compreendido pelo homem natural. O homem natural não vai compreender esse mistério da igreja e Cristo. Cristo é a igreja, que Efésios capítulo 5, versículo 32 fala, né? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, então o homem não pode compreender de forma natural. Por isso que é necessário nascer de novo para compreender as coisas de Deus, porque na verdade, para o homem que é natural, as coisas de igreja, as coisas de ser crente, as coisas de servir a Deus pela fé, as coisas que se vive orientada pela Bíblia, né? Aquilo que nós pregamos e vivenciamos parece loucura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, é coisa de louco, segundo o apóstolo Paulo. As pessoas interpretam, né? Primeiro por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer salientar que Jesus é uma pessoa que edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus que está escrito para nós entendermos melhor. Mateus 16, 18, quando diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. As portas do inferno nunca destruiriam a igreja. Por mais que a igreja sofresse oposição, por mais que os líderes passem por todo tipo de dificuldade nessa vida,
E quem não passa, se assim você lidera, se você assim deseja fazer alguma coisa ou empleita fazer alguma coisa na sua vida, vai sofrer oposição. Mas o Senhor Jesus disse que as portas do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Segundo, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 22. Também, em terceiro, o Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Então você, a igreja, saiba que você é instrumento, é canal, é embaixador de Deus aqui na terra. Meu amado irmão, enquanto essa compreensão é difícil de se lidar, porque na verdade nós não representamos a raça humana, nós representamos exatamente a Deus, a obra de Deus está entregue nas nossas mãos aqui na terra. Efésios capítulo 3, versículo 10. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. E não fique preocupado com aquilo que vai se levantar de oposição, porque se você vai fazer a obra de Deus, se você vai liderar algo, seja onde for, seja um departamento, seja uma congregação, seja uma construção, seja uma igreja, seja um campo, você vai sofrer oposição. Todos aqueles que se levantam com projetos para fazer a obra de Deus, eles sofrem perseguição, oposição, eles sofrem calúnia, difamação, porque é assim o trabalho do inimigo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele dá capacitação, ele dá revestimento, ele dá poder para que aquele que se habilita a fazer a obra de Deus consiga triunfar para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Então os alicerces do templo são erguidos e o povo ali celebra o lançamento num grande culto, numa grande reunião, porque o momento era histórico, o momento era importante para a glória de Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, ali era uma grande obra. E eu quero chamar a atenção de cada um de vocês que estão assistindo aqui esse momento, essa live, para um fator interessante. O templo estava destruído 70 anos. Não havia lugar para eles adorarem ao Senhor ali. Era um templo que estava a ruínas. A destruição, foi tocado fogo, arrancado as portas, quebraram tudo, levaram o que era sagrado para a Babilônia. Os irmãos sabem que fizeram isso. Tudo aquilo de especial, tudo aquilo de santo, sagrado, aquilo que era de puro, levaram de Jerusalém. Destruíram o templo. Interessante, meus amados irmãos, que tudo aquilo que foi usado para reconstruir o templo, as madeiras, o material, todas as pedras preciosas, a madeira que vinha das colinas do Líbano, todos esses ornamentos, todo esse material, ele foi usado agora na reconstrução, mas também tinha sido usado lá atrás, na primeira construção do grande templo do rei Salomão. Então o que eu quero dizer para meus amados irmãos é que foi as mesmas ferramentas, os mesmos materiais, foi o mesmo caminho percorrido, a mesma madeira, o mesmo ouro, as mesmas especiarias para o templo, tudo, a ornamentação do templo, tudo foi usado do que era antes. O que eu aprendo com isso? Aprendo, meus amados irmãos, que a forma de reconstruir o templo. Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O corpo, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se esse corpo está às ruínas, se esse templo está caído, se esse templo está destruído, sem alegria, sem paz, sem certeza da salvação, ele está decaído, ele está realmente destruído, não pode ser usado outra maneira, outra forma de reconstruí-lo. Tem que ser como foi antes: confissão do pecado, abandono do pecado, oração, leitura da palavra, jejum, consagração, vigilância, congregar ao máximo que puder. Tudo isso foi antes e é agora. Para reconstruir, para levantar, para restaurar a vida espiritual de alguém, é da mesma forma. Sempre foi assim. Nunca ninguém se restaurou na presença de Deus diferente. Todas as pessoas que caíram, todas as pessoas que fracassaram nessa vida espiritual e que o templo foi destruído ou aparentemente está em ruínas,
ele precisa passar por esse mesmo caminho, porque isso faz parte da obra e do agir do Espírito Santo de Deus para a restauração de todos os templos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Vamos para o segundo tempo. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Como em toda obra, como em todo lugar, como todo líder e como todo trabalho que vai ser feito vai se levantar a oposição, aqui para os homens, para os líderes, para aqueles servos de Deus que estavam construindo o templo, os samaritanos opuseram-se, levantaram-se contra a construção. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos ali resistindo. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar naquela terra. Então, quando voltaram o povo judeu, o povo de Deus, para Jerusalém, estavam morando lá os samaritanos. Estes eram uns descendentes de místico, eram descendentes da mistura de gente da Síria, de Samaria, de outras cidades que estavam morando ali, residindo por 70 anos. E esse povo era pagão, era um povo que não adorava só a Deus. Eles foram ensinados a adorar a Deus de Israel, estavam lá morando os samaritanos, e também aos deuses pagãos. Eles viviam uma vida dupla. Eles adoravam a Deus, mas adoravam a Deus mortos, Deus pagão também. Então esse povo se levantou contra a reconstrução do muro e contra a reconstrução do templo. Os samaritanos, eles tentaram frustrar a construção do templo. Porque é assim, meus amados irmãos. Todo trabalho que você for fazer, se prepare, esteja pronto e maduro para entender que o inimigo vai usar alguém para levantar. Se você está fazendo uma obra para Deus, se você está fazendo um serviço para Deus, saiba que alguém vai se levantar. Sempre foi assim, sempre vai existir. Lamentavelmente, é mais trabalhoso quem não trabalha. Dá mais pitaco àquele que não trabalha. Se mete mais a atrapalhar aquele que não trabalha. Porque o que trabalha não tem tempo para estar atrapalhando a vida de ninguém. Isso é a grande verdade. Sempre aquele que mais se opõe é o que menos faz na casa de Deus. Aquele que se levanta contra a obra de Deus é aquele que não quer cargo nenhum. Eu fico às vezes impressionado com isso, porque nessa época já existia, meus amados irmãos, aquelas pessoas que você vê a pessoa falando, se opondo, dando opinião, você vê a pessoa às vezes pelejando contra, quando a gente vai olhar, são pessoas que não fazem nada por ninguém, não fazem nada pela obra de Deus. Isso sempre foi assim e sempre vai ser. Glória a Deus, porque nós temos a maturidade para entender que todas essas pessoas terão um fim, e o fim é triste, assim como foi aqui. Nós vamos aprendermos, porque aqueles que se levantam para fazer a obra de Deus e que Deus está no comando, não adianta se levantar contra, porque a mão de Deus pesará sobre a pessoa, porque a bênção do Senhor é na vida daqueles que trabalham para Deus. Amém? Então aqui, os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo. Né? A maldade dos samaritanos foi tão grande que eles falsificaram relatos, pegaram cartas e mandaram para o rei da Pérsia. E essas cartas eram acusações contra os judeus. Mentira! Falsas acusações, para que assim pudessem travar os judeus e eles não construírem. E o rei, quando recebeu aquela carta, como ele não conhecia bem o assunto, ele mandou interromper a obra. Ele mandou parar a obra, porque ele acreditou, o rei acreditou nos falsos que estavam falando aquele relato mentiroso. Então, Esdras capítulo 4, versículo 21, está lá a história. E durante 15 anos, a obra parou. Durante 15 anos não foi feito serviço algum ali, porque aqueles inimigos se levantaram. Então os samaritanos, concluindo aqui essa parte, né, os samaritanos, eles que estavam entre os moradores da terra, se levantaram pelejaram contra a obra de Deus. E tiveram essa dedicação de tentar atrapalhar a obra de Deus. Por 15 anos, meus amados irmãos, por 15 anos a obra ficou parada. E assim nós vamos aprendermos como foi a história daqui para frente. Glória a Deus. No ponto 3, como se explica a falta de resistência dos judeus? Por que eles não resistiram?
Por que os judeus se acomodaram? Por que os judeus deixaram para lá, como dizem muitas pessoas, né? Porque os judeus não resolveram falar com Deus. Porque os judeus se acomodaram. Vamos lá, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção, mas eles não foram. Eles deixaram que os opositores samaritanos, liderados por Sabalaque, Tobias e outros, fizessem a carta, caluniassem eles, mas os próprios judeus que estavam na liderança da construção do templo e do muro, eles não foram. E aí uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo, meus amados irmãos, tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinaram o decreto de construção do templo. Deixa eu dizer uma coisa para os meus amados irmãos. É triste o fim da nação que tenta impedir a obra de Deus de crescer. É triste o fim de um homem ou de qualquer autoridade que se levanta para impedir a obra de Deus na terra. É lamentável e é triste ver alguém ainda querer fazer isso, mas será o fim terrível, lamentável será para esta pessoa. Ninguém consegue impedir a obra de Deus, ninguém conseguirá impedir o agir de Deus. A obra que tinha sido dada ordem, sim, a liberação do rei Ciro, que ele era o rei da Pérsia e ele que tinha ordenado a todo o movimento para novamente ser reconstruído o muro e o templo, mas partiu de Deus, veio do céu, e quando vem do céu, quando vem de Deus, ninguém pode questionar nem duvidar, e muito menos desanimar, muito embora a situação esteja difícil, a oposição esteja contrária fortemente, e toda perseguição seja implacável diariamente, porque era constantemente eles perseguindo o povo de Deus. E aqui, exatamente os judeus, eles deveriam ter ido e não foram. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, e eles não recorreram. Então, meus amados irmãos, toda a história dos judeus é rica em exemplo de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis, porque Deus vai nos ajudar nos tempos bons, e Ele está conosco nos tempos bons, mas o Senhor também está conosco nos tempos difíceis, de escassez, de prova, de luta, de trabalho. Deus, Ele está conosco. E aqui o povo deixou de buscar a Deus. Eles se acomodaram. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Eles esqueceram de que Deus fez grandes coisas. Vamos ver alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor nos dias do rei Ezequias. Judá foi cercado, meus amados irmãos, pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com a Judá o que havia feito com Israel. Mas acontece que não foi assim. Nesta hora que o rei sentiu-se em perigo, o rei Ezequias buscou ao Senhor e ele foi ouvido, pois o anjo feriu numa noite, feriu o arraial dos assírios, 185 mil assírios morreu pelo anjo que o Senhor mandou. Deus guerreou pelo rei Ezequias. Deus era com a nação de Israel, então com aquele povo. Nos dias de Josafá, do rei Josafá, ameaçados ele pelo rei Amonita e pelos Moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir socorro ao Senhor. Veio o texto de 2 Crônicas 20, né? Que está lá, meus amados irmãos, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1, versículo 24. Deus guerreou por eles. E sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratinados, porque o rei resolveu clamar a Deus. E aqui os judeus, vendo toda essa oposição, e podendo eles ir apelar para Deus, apelar para o rei Ciro, eles não foram, se acomodaram. E muitos outros exemplos de ajuda que Deus no passado ajudou seu povo, inspirando grandes líderes à resistência, porque Deus Ele queria, e o projeto do Senhor é que não parasse a obra. A obra era grande, não parasse. A maldade dos inimigos dos judeus era tão grande que assusta o comodismo. Meus amados irmãos, o povo de Deus não pode se acomodar. Não pode se acomodar diante da realidade, diante de tudo aquilo que está proposto nos dias de hoje. Todos os levantes, tudo aquilo que é para abafar o poder do Evangelho,
tudo aquilo que é para abafar a doutrina, tudo aquilo que é para neutralizar o avanço da obra de Deus no Brasil, nós temos que entender, o apelo é para Deus. Não é por força política, não é por força bélica, não é por exércitos humanos, não é por nada de ferramentas deste mundo atual que nós vamos conseguir levar a obra de Deus para frente. Não, a perseguição ao povo de Deus, ela mudou as características, mudou as formas, e nós devemos ficar atentos e não desanimar. Devemos resistirmos a tudo aquilo que o inimigo tem exatamente elaborado contra o seu povo. Glória a Deus. Os motivos, meus amados irmãos, da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual, infelizmente. Era de ordem espiritual. Era de ordem mais séria do que nós pensamos. Porque Zorobabel, o chefe político do povo judeu naquela época, e ele estava lá na pedra fundamental, no dia da festa do lançamento, até então tinha confiado em sua própria força. Era um homem que confiava no seu braço. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desanimado diante do inimigo. E em Zacarias, capítulo de número 4, versículo 6, diz que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Era exatamente a palavra que veio até Zorobabel. Ele confiava no seu braço, ele confiava nas suas forças, ele confiava na sua liderança, na sua capacidade, e ele confiava que ele ia promover para os judeus um grande feito, que era reconstruir o templo. Mas ele confiou nas pessoas erradas, na sua força e nele mesmo. Não se pode confiar. Na obra de Deus, ele deixou de confiar em Deus. E aí não foi por força que ele conseguiu. Ele teve aí 15 anos de obra parada. Josué, que era o sacerdote, Josué também espiritualmente era o líder religioso do povo, estava com suas vestimentas manchadas, estava com as vestimentas sujas, ele não estava com o altar em dia com Deus. O sacerdote Josué aqui estava com uma vida em pecado, ele não estava limpo com Deus. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual, porque, meus amados irmãos, a liderança, quem lidera não pode perder a autoridade espiritual, seja lá qual for a liderança que for, o nível que for, o grau que for, o cargo que for, mas tem que ter autoridade espiritual. E o sacerdote Josué não tinha mais autoridade espiritual, pois havia pecado e o seu pecado estava encoberto. Então, diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha mais fé para buscar a ajuda de Deus e do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma consciência pura, coisa que a consciência dele não era mais pura. Em 1 Timóteo capítulo 3 e 9, Paulo falou isso ao jovem pastor Timóteo, que a consciência era pura. Queridos e amados irmãos, na obra de Deus, nós temos que clamar e apelar para Deus com a consciência pura de que Deus vai nos ouvirmos. Embora que a situação esteja difícil, embora que os momentos sejam muito dramáticos, os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a construção do templo. Que nada venha nos parar diante da proposta de uma grande obra que ainda temos que realizar na face da terra, até Jesus voltar, e Jesus está voltando, há grandes desafios para nós. Então nós vamos aqui. Muito bem, meus amados irmãos, caminhamos agora para o encerramento desta lição. Vamos para o ponto 4, tá? Então o ponto 4 é a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. A gente já mencionou isso. O povo tinha ouvido falar de que Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando, e agora estava eles com a obra interrompida. Então os judeus ficaram tristes. E agora? Onde estavam o seu Deus? Já que eles ouviram falar que antes era a obra de Deus, era um negócio de Deus, Deus estava com eles reerguendo o templo, era uma obra que foi projetada por Deus. E agora, a obra parada, os judeus se entristecem, ficam eles lamentando e muito
triste nos seus corações pela perca da continuação desta obra. E, em contrapartida, a alegria dos samaritanos, a alegria dos inimigos. Os inimigos dos judeus regozijavam e alegravam-se grandemente. Certamente que os conselheiros foram parabenizados pela saiba compreensão de fazer aquela carta maligna para o rei interromper a obra. O gozo do ímpio dura pouco, meus amados irmãos. Todos nós sabemos que a alegria do ímpio é passageira. O gozo dos filisteus, que haviam prendido Sansão, que haviam feito toda aquela maldade com Sansão, terminou em tragédia. A alegria dos sacerdotes, que alugaram Judas para trair Jesus, durou pouco tempo. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, toda a luta deles, tudo aquilo que eles tinham feito se tornou em grande tormento para eles, porque eles comemoraram a prisão e a morte de Jesus, mas a ressurreição de Jesus para eles foi tormento, foi perturbação, foi uma grande tragédia para eles. Então, meus amados irmãos, o desânimo dos judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiram-se eles humilhados e tristes, mas passado alguns tempos, acomodaram-se com a situação e eles estiveram desanimados diante da arma poderosa ou das armas poderosas que o inimigo usou contra os crentes. Hoje, o inimigo, ele usa armas poderosas para atacar, mas não deixemos-nos desanimar, lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns, meus amados irmãos, conformaram-se naquela época, alguns judeus, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus para construir o templo, ou seja, duvidaram de que Deus tinha falado anteriormente para construir o templo. Outros judeus aproveitaram-se a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas, seus projetos particulares. Outros chegaram-se a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus, que foi um erro gravíssimo. Em meio a parar da obra, eles retornaram alguns para suas casas, outros duvidaram que era a época de Deus de construir o templo, de reconstruir o templo, e outros deixaram de ofertar, dizimar e de cooperar com a obra de Deus. Infelizmente, talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo a solução para a dificuldade, o modo do templo pudesse, a modo que o templo pudesse ser continuar a obra e ser erguido. Então a oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Que nenhum tipo de oposição, que nenhum tipo de perseguição, palavras contrárias, que nenhum tipo de escárnio, que nada venha barrar a obra de Deus que começou na sua vida e na minha vida. Hoje somos o templo. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que nada venha da parte do inimigo atrapalhar a nossa vida. Não é fácil. Diariamente nós relutamos para estarmos livres, para poder trabalhar para Deus. Não é fácil, mas que nada venha nos parar, desanimar e voltarmos atrás, porque a obra avança, o tempo passa. Em nome de Jesus Cristo, quero dizer para você, meu amado irmão, que a minha oração é: não pare, continue, não largue a rede, não pare por nada nesta vida. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que as provações, as lutas internas e externas, porque aqueles judeus sofreram muita perseguição interna e externa, mas no nome de Jesus, a oposição vai cessar e a obra de Deus vai ser feita por mim e por você, no nome de Jesus Cristo. Eu desejo a você um excelente dia, uma excelente semana e até o próximo domingo, na graça do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos meus amados irmãos. Forte abraço, Deus abençoe. Amém. Nosso bem-vindo a você que veio aprender sobre